Religião é um espaço de fé, identidade e reconhecimento. Mas a forma como a mídia retratou e ainda retrata criou uma situação repleta de preconceito. Cultos foram tratados com violência, símbolos foram demonizados e a espiritualidade negra virou alvo de racismo religioso. Esse documentário busca entender um pouco sobre como negros e negras vivenciam sua religiosidade aqui no Brasil. Entre preconceito, resistência, invisibilidade e ancestralidade, a gente vai falar um pouquinho sobre fé, mas também sobre a luta por reconhecimento e reparação. O censo de 2022 revelou que a maioria dos praticantes de Umbanda e Candomblé se autodeclaram brancos. O que você acredita justificar esse dado? Bom, eu acho que a justificativa para esse dado seria mais pelo acolhimento que a nossa religião tem, sabe? Porque se você for parar para ver, a nossa religião ela é composta muito por pessoas de cor, pessoas LGBT e pessoas que não se identificam muito com outras religiões. Isso acaba abrindo portas para várias pessoas. E como nós não temos nenhuma distinção de cor, de segmento sexual e coisas assim, acabam que muitas pessoas brancas também se sentem à vontade para vir e fazer parte da nossa religião. Eu creio que esse dado se baseia na autoaceitação, né? Hoje em dia, os negros, a maioria das pessoas de cor, partem mais para a religião católica ou evangélica com medo da demonização, do preconceito, da intolerância. Já a maioria branca, principalmente a comunidade LGBT e pessoas da minoria, opta mais pelas religiões de matriz africana ou umbanda, pela aceitação, pelo acolhimento e pela facilidade, entre aspas, delas estarem presentes. Para você, como as religiões de matriz africana contribuem para a preservação da cultura negra no Brasil? Bom, eu acho que por ser uma religião do continente africano, né, ela por si só, por continuar sendo praticada, ela preserva a cultura. Contribui para a raça negra, né, porque a Umbanda e o Candomblé vieram da época dos escravos, né, então isso contribui para toda a raça negra do país. O Brasil é um país laico, mas a intolerância religiosa ainda cresce. Para você, por que a lei sozinha não basta para garantir respeito às religiões? Porque o ser humano é livre de escolha. Bom, a lei sozinha já não garante a sobrevivência de várias populações, de várias pessoas no Brasil. É mais uma coisa que teria que ser mostrada à sociedade que é uma coisa boa o que nós estamos fazendo. Você ter uma lei ajuda muito a gente a se identificar e a ser aceito pela sociedade. Porém, muitas pessoas já burlam a lei normalmente por N fatores, por fatores pessoais, sociais e qualquer outro fator. E a lei sozinha, ela não vai fazer uma pessoa que não é do meu meio entender como eu faço minhas coisas, como eu me sinto e como isso me ajuda. Em 2024, o MDHC registrou 111 denúncias de intolerância religiosa contra a igreja evangélica. Você acredita que isso se justifica no fato de que a população preta vem aumentando nesses locais? Eu creio que esses ataques que os evangélicos vêm sofrendo, esse preconceito religioso, parte muito da posição deles perante a sociedade e as demais religiões, porque eles inflamam muito os fiéis deles a atacar essas religiões e assim dão direito de serem atacados também. Eu creio que é isso. Eu não acredito que seja esse o motivo da população negra tá se adaptando à igreja evangélica agora. Sempre esteve, eles estavam no meio, estão ainda no meio da igreja evangélica. Hoje, mesmo com a Constituição garantindo liberdade de crença, denúncias de intolerância religiosa aumentaram 80% de 2023 a 2024. A demonização e o desrespeito contra as religiões continuam aumentando. A luta por dignidade e respeito atravessa não apenas a fé, mas toda a cultura africana brasileira. Mas e você? Sabe o que é racismo religioso? Essa eu acho que eu não sei responder ao certo. Não. Bom, eu não sei, mas eu acho que alguma coisa com depredação de tempos religiosos de religiões de matrizes africanas, imagino. Não. Não.
As igrejas pentecostais, apesar de serem um abrigo hoje em dia contra violência, drogas ou até prisão, sendo uma forma de recomeçar a vida, elas não possuem um ensinamento ou importância sobre a negritude dentro delas. Além disso, apesar da maioria dos fiéis serem negros, eles não se encontram em posição de liderança ou como representantes. Então, mesmo a maioria sendo negra, eles não se encontram em nenhum papel de protagonismo. E você, o que você entende por enculturação? Bom, acho que a enculturação, ela deve ser um processo que relaciona duas culturas diferentes, né, a fim de elas, sei lá, de alguma forma se relacionarem melhor e não ter tanta segregação entre elas. Agora a gente vai ver como os nossos entrevistados acham que as demais religiões reagem ao crescimento constante das religiões de matriz africana. Eu acho que a principal religião que lida com isso é o catolicismo e, bom, o cristianismo em geral, que eu acho que é a religião mais predominante aqui no Brasil. Porque religiões asiáticas ou de outros continentes é muito difícil ver por aqui, porque eu acho que também é uma minoria, como a africana. E eu acho que o cristianismo lida com isso, bom, tem muita gente que é ignorante, tem muita gente que tem preconceito com isso. Então para eles é um problema ver tanta disseminação e diversidade religiosa, mas tem muita gente que eu acho que aceita bem. E quanto mais religiões, mais diferentes vocações aqui no Brasil, eu acho que é melhor para todo mundo. Bom, eu acho que as religiões mais tradicionais elas podem acabar se importando com isso justamente por elas já serem bastante tradicionais historicamente, e eu acho que o crescimento de outros tipos de religiões pode sim afetar na parte social, assim, sei lá. Bom, a formação de enculturação é basicamente uma religião que chega a determinado local e se adapta aos costumes das culturas. Então a religião vai se impor, vai se adaptar, se transformar para se moldar de acordo com as pessoas que vão passar a seguir. O sincretismo religioso é um fenômeno que expressa a capacidade das culturas de dialogar e se transformar ao longo da história. Ele surge quando as diferentes tradições religiosas entram em contato, promovendo misturas que originam novas formas de espiritualidade. Um dos aspectos fundamentais do sincretismo é a fusão. Nesse processo, doutrinas, crenças, práticas distintas se unem, dando origem a novas expressões religiosas, que refletem a riqueza do encontro entre culturas. Mesmo com essa mistura, há sempre a manutenção dos traços. As religiões que se fundem deixam marcas perceptíveis preservando características originais, que continuam presentes nas novas práticas. E isso nos leva a um outro ponto essencial, que é a relação do sincretismo com a evolução cultural. O sincretismo está profundamente atrelado à convivência entre povos diferentes. Ele reflete a adaptação, a troca de experiências e a incorporação de novos elementos, revelando a capacidade humana de reinventar a própria fé diante do contato cultural. Mas, afinal, é sincretismo ou enculturação? O sincretismo ele acontece quando duas ou mais religiões se encontram e, a partir dessa fusão, criam novas expressões religiosas. É um processo de mistura no qual elementos distintos se entrelaçam, muitas vezes de forma espontânea ou pela convivência forçada entre povos. Um exemplo disso é o que ocorreu no Brasil colonial, com a união de tradições entre africanos e o catolicismo. O resultado é uma nova forma de religiosidade, que preserva traços originais, mas assume uma identidade própria. Já a enculturação, ela segue um caminho um pouquinho diferente. Em vez de fusão, ela busca a adaptação. Uma religião, ao entrar em contato com uma nova cultura, não abandona sua essência, mas se expressa através dos símbolos, da linguagem e das práticas daquele novo povo. Nesse processo, a fé é traduzida e comunicada da forma que faça sentido dentro do contexto cultural, sem perder sua identidade central. E enquanto o sincretismo ele dá origem a práticas religiosas híbridas, a enculturação valoriza a convivência e o diálogo, permitindo que uma mesma religião seja vivida de maneiras diversas, de acordo com a cultura e a realidade que ela está inserida. Você já viu ou sofreu preconceito religioso dentro da escola? Se sim, como isso foi tratado? Então, gente, eu sou bandista, mas felizmente eu nunca sofri nenhuma intolerância religiosa, nem aqui dentro da escola, nem fora, mas eu conheço gente que já sofreu aqui dentro dessa escola. Então, eu não diria que eu sofri diretamente dentro da escola a intolerância religiosa, eu diria mais como uma falta de conhecimento da pessoa falar, ou eu mesmo comentar qual que é a sua religião, ou eu comentar assim por fora e a pessoa falar, ai, Deus me livre, não tenho medo. Falar sobre religião nas escolas não é uma escolha, e sim uma lei. A Constituição garante a liberdade religiosa e as leis 10.645 e 10.639
Como você acha que a mídia mostra as religiões de matriz africana no Brasil? Bom, acredito que varia muito do conteúdo que a pessoa acompanha. Eu acho que tem um lado da mídia que mostra assim as coisas boas, as coisas não ruins das religiões de matriz africana, mas tem um outro lado que é grande parte, que é a maior parte, né? Que fala muito mal, fala que as religiões, essas religiões no caso, né? São diversas, é muito pro mal das pessoas, sempre pensada no mal, não é pro bem em geral, o bem das pessoas que acreditam, elas sempre são feitas pro mal. Na minha concepção, a mídia mostra de um jeito que deixa com medo as pessoas que não têm conhecimento, né, sobre essas religiões, e acaba sendo de uma forma bem pejorativa e pesada, o que acaba afastando ainda mais as pessoas a conhecerem, a darem a oportunidade de saber como funciona, do que se trata realmente. Então, no geral, de uma forma bem ruim. Esse impacto da mídia negativo para as religiões de matriz africana e umbanda é bem problemático, porque a gente tem que pegar, sentar, explicar para as pessoas que estão querendo fazer parte dessa religião, ou até mesmo conhecer que não existe demônios, né? O demônio está na Bíblia, não na nossa religião. Então, essa exposição negativa que a mídia dá para as nossas religiões é muito problemática e muito difícil para sacerdotes e alorixás ou babalorixás, para essa conscientização da população em geral. Então, eu creio que traga mais malefícios do que benefícios para a gente. É uma forma bem negativa da gente agir hoje em dia. Bom, eu acho que afeta totalmente, né? Porque querendo ou não, a pessoa não conhece da cultura e ela fala algo que a mídia ou então as próprias pessoas mesmo compartilham e falam também, sem nem saber a base disso. Eu acho que impacta de forma geral, porque a pessoa se sente mal, porque querendo ou não tá atacando a religião dela. E eu acho que ninguém gostaria que isso acontecesse, né? É isso. Cada uma delas possui seus rituais e as suas histórias próprias, mas todas elas têm a mesma raiz, que é a raiz africana. O candomblé ele é dividido por nações. A umbanda monoteísta e a quimbanda, ela trabalha com os exus e pombogiras na força, na justiça. E a quimbanda, ela traz muito tabu, ela quebra muito tabu de hoje em dia, que é como, por exemplo, trabalhos de defuntaria, trabalhos de morte, só que ninguém sabe o real motivo por trás desses trabalhos. Na Constituição, no artigo 5, é assegurado a liberdade de crença e consciência, além da proteção de qualquer manifestação religiosa, proibindo qualquer discriminação ou ataque às religiões. Mas, Maísa, não tem nenhuma lei que defende as religiões? Sim, Ju. A Lei nº 7.116 de 89 da Constituição classifica como crime a discriminação religiosa, incluindo ataques contra as religiões afro-brasileiras. Além disso, tem a Lei nº 12.288 de 2010 e a Lei 9.459 para proteger mais ainda. A denúncia pode ser feita na delegacia mais próxima ou pelos canais de denúncia, como o Disque 100, que funciona 24 horas por dia, incluindo fins de semana e feriados, pelo WhatsApp ou pelo Telegram. Além disso, é importante que a vítima não revide e forneça o máximo de dados possíveis. As religiões de matriz africana, na minha opinião, deveriam ter a mesma credibilidade que as religiões do cristianismo. Afinal de contas, os escravizados vieram para cá e perderam a sua identidade, perderam a sua dignidade e tiveram que ressignificar a sua fé. Então, as religiões devem ser mantidas, devem ser ensinadas para que a gente possa ter respeito.